Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos a história de hoje, eu quero te fazer um pedido com muito carinho. Se você acredita que histórias reais podem emocionar, curar e inspirar, se inscreve no canal agora e deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, especialmente mulheres, que talvez estejam em silêncio e precisando de força. E aproveita para comentar aí embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Eu adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando. Meu nome é Maria da Conceição. Eu tenho 72 anos e falo aqui da cidade de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Hoje eu sou avó, mãe e uma mulher em paz. Mas nem sempre foi assim. Eu fui uma menina que perdeu a mãe cedo e que, a partir daquela perda, viu a casa onde morava se transformar num lugar escuro, pesado, cheio de silêncios que gritavam. Fui uma adolescente que aprendeu a esconder o medo no fundo da garganta e a sorrir quando queria correr. Fui uma jovem que fugiu com uma sacola nas mãos e um segredo enorme dentro do peito. Por muito tempo, eu achei que essa dor era só minha. Achei que carregar em silêncio era mais seguro do que falar. Mas o que eu descobri jamais e velha é que o silêncio não protege. O silêncio adoece. O impacto emocional que eu vivi na infância ficou comigo por anos. Ele moldou minha forma de andar, de olhar, de me relacionar com as pessoas. Mesmo quando ninguém mais via, eu sentia a presença do medo como uma sombra grudada nas minhas costas. Eu tive pesadelos por décadas. Tive vergonha de mim mesma. Me culpei, me questionei, me silenciei. Mas um dia, já com os cabelos brancos e o rosto marcado pelo tempo, eu decidi que não ia morrer calada, que a menina que fui merecia ter a sua história contada. E foi assim que eu transformei o silêncio em voz. Hoje, eu quero compartilhar com você não só uma história de dor, mas de renascimento, porque eu aprendi que mesmo as feridas mais antigas podem cicatrizar quando a gente encontra coragem para olhar para elas com verdade. E se essa história tocar o seu coração, eu te peço, compartilhe esse vídeo. Pode ser que, com um clique, você esteja ajudando outra mulher a enxergar que ainda há tempo. Sempre há tempo. A chuva batia no telhado como se quisesse arrancar. A casa do chão. Eu lembro daquele som como se fosse ontem. Cada gota parecendo um aviso, um sinal de que algo estava errado, muito errado. A madeira do telhado gemia com o peso da água, e o vento fazia janelas estremecerem. Eu tinha só 11 anos e estava sentada no chão do meu quarto, encolhida no canto, abraçando as pernas, vestindo uma camisola velha da minha mãe, a única peça que ainda tinha o cheiro dela. A luz fraca do lampião tremia com o vento que passava pela fresta da janela, criando sombras que dançavam pelas paredes, como se zombassem do meu medo. O coração parecia querer sair do peito, e eu não. Sabia se era mais por causa da solidão ou da presença dele menos meu pai, do outro lado da casa. Fazia apenas 2 semanas que a mamãe tinha morrido, e desde então a casa, antes cheia de voz e cheiro de café, se transformou em um túmulo gelado. Naquela noite, ouvi os passos dele vindo do corredor pesados e lentos, arrastados como se ele quisesse que eu ouvisse. Meu estômago se revirou. Eu sabia que ele tinha bebido de novo porque mais cedo, na cozinha, o vi com a garrafa na mão, os olhos vermelhos, perdidos. Ele nunca foi um homem doce, nem quando a mamãe ainda estava viva. Mas com ela por perto, havia um limite. Ela, com um olhar, uma palavra firme, uma presença que ele de alguma forma respeitava. Agora, com ela morta, parecia que ele também havia morrido, ou pior, se transformado em outra coisa. O som dos passos parou bem diante da minha porta. Eu segurei a respiração e apertei os olhos, como se não ver fosse suficiente para me esconder. A maçaneta girou devagar, como em filme de terror, e por um instante eu tive esperança de que ele apenas olharia e iria embora. Mas não. A porta se abriu com um rangido comprido, e a silhueta dele apareceu ali, alta, escura, ameaçadora contra a luz fraca do corredor. Maria, ele disse, e minha pele se arrepiou. A voz dele tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes, uma mistura de cansaço, raiva e algo que eu só aprenderia
a nomear muitos anos depois. Ameaça. Vem cá, minha filha, só quero conversar. Eu não respondi. Não conseguia. Era como se minha voz tivesse se escondido dentro de mim, junto com toda a coragem. Ele deu 2 passos para dentro do quarto. O cheiro de cachaça chegou antes dele, forte e nauseante. Eu tremi inteira. Ele se agachou ao meu lado. Mas não havia ternura. A mão pesada dele tocou meu ombro, e eu quis desaparecer. Ele falou mais coisas, baixinho, como se estivesse tentando ser carinhoso. Mas não havia nada de carinho naquilo. Era invasivo, surro, errado. Foi naquela noite que eu perdi mais do que a minha mãe. Perdi a infância. Perdi a inocência. E comecei a perder também minha fé no mundo. Depois daquela noite, tudo mudou. E não estou dizendo de forma exagerada. Algo em mim quebrou. Nas manhãs seguintes, eu fingia que estava tudo bem. Lavava o rosto, colocava o uniforme da escola, respondia às perguntas da professora com um sorriso mecânico. Por dentro, eu gritava, mas ninguém ouvia, ninguém via. Eu me perguntava todos os dias se alguém suspeitava, se alguém via-nos meus olhos que eu não era mais uma criança. Uma vez uma colega da escola comentou que eu estava muito calada ultimamente. Disse com leveza, mas aquilo me atravessou. Pensei em contar. Tive vontade de gritar. Meu pai me machucou, mas engoli a vontade. Já naquela época, eu sabia que o mundo nem sempre estava pronto para ouvir certas verdades. E eu não queria envergonhar a memória da minha mãe. Ele não dizia nada sobre o que fazia. Nunca me ameaçou, diretamente. Nunca falou, não conte para ninguém. Mas o silêncio era imposto, pesado, como concreto. E de algum jeito, mais eficiente que qualquer ameaça. Eu sentia que se contasse, ninguém acreditaria. Um pai, viúvo, cuidando sozinho da filha. Quem ia imaginar? Quem acreditaria que por trás daquela fachada de luto havia um monstro? Às vezes eu fantasiava que ela menos minha mãe voltaria, que apareceria na porta do meu quarto como um anjo bravo, arrancando ele de cima de mim, me abraçando, dizendo que tudo aquilo ia passar. Mas a verdade é que ninguém veio. Ninguém sabia. Ninguém me salvou. E, com o tempo, eu comecei a achar que talvez fosse assim mesmo, que talvez a culpa fosse minha. Na escola, eu evitava o toque de qualquer pessoa. Não deixava ninguém me abraçar. As professoras diziam que eu era uma menina introspectiva. Algumas elogiavam minha maturidade. Diziam que eu era centrada. Mal sabiam elas o que me obrigava a crescer tão depressa. Eu me agarrava aos livros. Era o único lugar onde eu podia me esconder. Lia sobre outros mundos, outras pessoas, histórias em que o bem vencia no fim. E chorava às vezes lendo um trecho bonito, porque ali, naquele parágrafo, existia uma verdade que eu ainda não tinha vivido, a de que havia beleza no mundo. Eu me agarrava a essa possibilidade como se fosse um bote salva-vidas. Não sei quantas noites, como aquela, eu vivi, perdi a conta. E talvez não devesse começar contando tudo assim, logo de cara. Mas eu quero que você entenda. Quero que você sinta, porque por muito tempo, eu mesma tentei esquecer. Tentei apagar, esconder, fingir que era outra pessoa. Mas o passado não some. Ele se transforma em sombra, em peso, em silêncio. E é por isso que hoje, tantos anos depois, eu decidi contar minha história. Porque o silêncio me matou por dentro, devagar, durante décadas. E agora, pela primeira vez, é a minha voz que vai vencer. Na escola, eu era como um vulto. Estava ali, mas parecia que ninguém me via de verdade. Sentava sempre na última fileira, perto da janela, e passava boa parte do tempo olhando para fora, observando as folhas das árvores balançarem com o vento, as nuvens mudando de forma, os pássaros indo embora como se soubessem para onde estavam indo. Eu invejava isso. A professora às vezes chamava meu nome 2, 3 vezes, até que eu percebesse e respondesse, quase num susto. Os colegas começaram a se afastar. Diziam que eu era esquisita, calada de meio, que não brincava como os outros. Uma vez, uma menina me chamou de fantasma. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. E no fundo ela não estava tão errada. Eu me sentia mesmo como um fantasma dentro do próprio corpo, como se tudo que me fazia criança
tivesse se desfeito naquela noite em que meu pai abriu a porta do meu quarto. A sala do ala, antes colorida e cheia de sons, se tornou um lugar abafado, onde eu só ia porque precisava. Não esperava carinho, não esperava amizades, eu apenas sobrevivia entre uma aula e outra, fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro eu implorava para que alguém me enxergasse de verdade. Toda vez que algum professor falava sobre família, sobre pais e mães, eu sentia um nó na garganta. Era quase físico. Doía. Certa vez a professora pediu para cada um de nós desenhar a nossa casa e as pessoas que moravam nela. Eu fiquei paralisada. O lápis na minha mão tremia, e eu olhava para a folha em branco como se fosse um campo minado. Ao meu lado, as crianças desenhavam com entusiasmo. Casas com jardins, cachorros, pais sorridentes, mães com aventais e corações saindo das cabeças. Eu não sabia o que colocar no papel. Minha mãe já não estava. E o meu pai, como desse um monstro. Eu então inventei uma avó. Fiz uma senhora de coque e avental, inventei que ela morava comigo e cuidava de mim. A professora elogiou meu desenho e disse que era lindo ver netos sendo criados por avós tão carinhosas. Sorri, agradeci, mas dentro de mim aquele elogio doía. Eu queria desesperadamente que fosse verdade. Queria alguém que me acolhesse, que me perguntasse o que estava acontecendo, mas o mundo acreditava nas mentiras que eu contava porque eram mais fáceis de aceitar do que a verdade que eu escondia. Com o tempo, o silêncio virou parte de mim. Eu falava pouco, apenas o necessário. Respondia quando me perguntavam, mas nunca me estendia. Aprendi a medir cada palavra, a esconder qualquer emoção que pudesse denunciar o que havia dentro de mim. Até minha forma de andar mudou, com os ombros encolhidos, a cabeça baixa, como se pedisse desculpas por existir. Era uma tentativa instintiva de desaparecer, de não chamar atenção. E de certa forma, funcionou. Ninguém desconfiava de nada. Eu era só mais uma menina quieta, que tinha perdido a mãe cedo demais. Uma professora chegou a me dizer uma vez: "Você é muito madura para sua idade, Maria." Uma menina forte, centrada. Eu abaixei a cabeça. Agradeci, mas por dentro gritei. Aquilo não era força, era desespero, era trauma disfarçado de autocontrole. Mas ninguém via, ninguém queria ver. Aos 13 anos, durante uma aula de religião, a professora começou a falar sobre pureza, sobre o valor do corpo, sobre como as meninas deviam se preservar até o casamento. Eu senti meu rosto queimar, uma vergonha que não cabia em mim. Ela dizia que era importante se guardar, que o corpo era templo, sagrado, e que qualquer coisa fora disso era sujo, errado. Eu quis sair correndo daquela sala. Minha garganta fechava. Minhas mãos suavam. Olhei em volta e vi que algumas meninas cochichavam e riam, provavelmente por causa de algum namoro adolescente. Mas eu só pensava, e quando você não teve escolha? Quando foi alguém da sua própria casa que arrancou isso de você? Noite após noite. Na saída, uma colega me viu chorando no banheiro e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça, enzuguei o rosto e disse apenas: "Foi só uma dor de barriga." E ela acreditou. Pouco tempo depois, no momento em que eu achei que não aguentaria mais, tentei falar. Não diretamente, não tudo. Mas deixei escapar uma frase estranha durante uma conversa com uma vizinha mais velha, Dona Eulália. Ela era gentil, vivia me dando frutas do pomar dela. Um dia, me vendo muito quieta, ela perguntou se estava tudo bem em casa. Meu coração disparou. Pensei, talvez agora, talvez seja a chance, eu disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Tem coisa que não está certa lá em casa. Ela me olhou com as sobrancelhas franzidas, preocupada, mas antes que pudesse perguntar mais, eu acrescentei, num impulso de medo: "Mas não é nada grave. Só me sinto sozinha." Ela assentiu, me ofereceu um abraço e disse: "É só uma fase, minha filha. Essas perdas são difíceis, mesmo, mas vai passar." Aquele abraço foi sincero, mas vazio. Eu sabia que tinha perdido a chance, e aquilo me ensinou uma lição dura. Melhor não contar para ninguém. Ninguém ia entender, ninguém ia acreditar. Aos poucos, fui me convencendo de que o que estava acontecendo comigo era apenas meu
destino, que talvez eu tivesse nascido para carregar aquilo que algumas meninas nasciam para serem amadas, protegidas, e outras, como eu, apenas suportavam. Essa ideia foi se tornando uma espécie de verdade para mim, e quanto mais eu acreditava nela, mais me afundava no silêncio. Um silêncio que me acompanhava como uma sombra, que me sufocava quando eu tentava dormir, que me fazia acordar no meio da noite com o rosto molhado de lágrimas, que eu nem sabia que estavam caindo. Eu queria ter gritado, queria ter tido alguém para o ver, mas naquele tempo a solidão era tão grande que o meu próprio grito se perdia dentro de mim. E foi assim que aprendi a viver, escondida atrás de um sorriso tímido, de uma voz baixa, de uma menina que parecia madura demais para a idade. Eu era só uma criança tentando sobreviver ao peso de um segredo que nunca deveria ter carregado. Aos 17 anos, eu já não era mais uma menina. Meu corpo tinha crescido, minha voz tinha engrossado um pouco. E meus olhos, quando se encontravam com os de alguém no espelho, carregavam a expressão de quem já tinha vivido uma vida inteira. Ninguém via isso, é claro. As pessoas viam uma jovem magra, silenciosa, que saía cedo para a escola, voltava direto para casa e não causava problema algum. Diziam que eu era comportada, que meu pai, viúvo e trabalhador, tinha criado muito bem a filha. Cada elogio desses doía como uma lâmina. Por dentro, eu gritava. Se eles soubessem, se pudessem ver o que acontecia por trás daquelas janelas fechadas. Mas ninguém nunca perguntou, e eu nunca disse. O que eu carregava no peito já era grande demais, pesado demais. E por isso mesmo, precisei fazer o que fiz naquela madrugada. Eu fugi. Planejei cada detalhe em silêncio, como quem prepara um ritual. Durante semanas escondi um pouco de dinheiro do troco da padaria onde trabalhava meio período. Juntei roupas em uma sacola velha de pano, escondi documentos num livro de poesia da escola. Escolhi o dia, uma segunda-feira. Madrugada chuvosa, quando meu pai costumava beber até desmaiar. Lembro daquela noite como se estivesse vivendo agora. A chuva de novo, sempre a chuva. Ela parecia me acompanhar nos momentos de ruptura, como se o céu também chorasse por mim. Meu pai estava jogado no sofá da sala, a garrafa de pinga vazia no chão, os sapatos ainda nos pés, a camisa aberta. Roncos pesados, saindo de sua boca entreaberta. O cheiro era insuportável. Suor, álcool, cigarro. Passei por ele com o coração batendo forte. Cada passo ecoando no meu corpo, como um tambor de guerra. Segurei firme essa cola, que eu tinha deixado pronta debaixo da cama, e com cuidado, abri a porta da frente. O rangido da madeira me fez congelar por um segundo. Olhei para trás, e ele não se mexeu. Então eu fui. Cada passo fora de casa era como arrancar um grilhão do meu corpo. Mas eu não me sentia livre ainda. Eu estava apenas em fuga. A liberdade ainda era uma esperança distante. Não fui muito longe. Peguei um ônibus para a cidade vizinha. Com o pouco dinheiro que tinha e eu cheguei lá, caminhei até uma rua movimentada. Esperei amanhecer num banco de praça, com frio, medo e a sacola apertada no colo, como se fosse meu último vínculo com o mundo. Quando o dia clareou, procurei por qualquer lugar que pudesse me dar abrigo, e encontrei um pequeno café, onde pedi um pão e um copo de leite quente. A moça que me atendeu, morena de cabelos presos e sorriso gentil, perguntou meu nome e de onde eu vinha. Disse apenas: "Me chamo Maria. Tô procurando trabalho." Ela me olhou com desconfiança, depois, me deu o pão de graça e sugeriu que eu fosse até a pensão da Dona Odete, que às vezes abrigava moças novas em troca de serviços. Segui seu conselho. Dona Odete era uma mulher grande, de olhos severos, mas com um fundo bom. Me olhou de cima a baixo e perguntou: "Você está fugindo de homem ou de fome?" Respondi com a voz firme, pela primeira vez, encarando alguém de verdade. "Tô fugindo de coisa pior. Só preciso de um lugar para ficar e trabalhar." Ela deu um suspiro longo e disse: "Tem vassoura, tem banheiro para lavar, tem roupa de hóspede para passar. Se aguentar, pode ficar." E eu fiquei. Nos meses seguintes, fui ganhando espaço, trabalhava em silêncio, como sempre. Lavava, limpava, aprendia rápido. Dona Odete me dava almoço e um quarto pequeno nos fundos. E aos poucos,
Comecei a construir uma rotina que não dependia do medo. Pela primeira vez, ninguém entrava no meu quarto sem bater. Pela primeira vez, eu podia dormir sem pular ao menor barulho. Mas mesmo com tudo isso, a sensação de perigo não sumia. Eu tinha pesadelos constantes. Acordava no meio da noite com a respiração ofegante, o coração disparado. E mais do que isso, tinha vergonha. Vergonha do meu passado, vergonha de quem eu era. Quando perguntavam por que eu morava sozinha, dizia que meus pais tinham morrido num acidente. Quando me perguntavam de onde eu era, inventava o nome de outra cidade. Não conseguia falar a verdade. Era como se, ao falar, eu desse voz ao trauma, como se ele pudesse me seguir, me encontrar, me arrastar de volta para aquela casa. Uma noite, estava sentada na varanda dos fundos, depois de um dia longo de trabalho, e Dona Odete veio até mim com uma xícara de café. Sentou-se ao meu lado e disse: Você não fala muito, né, Maria? Mas eu vejo nos seus olhos. Você carrega coisa demais aí dentro. Eu não respondi de imediato. Apenas olhei para o céu escuro, sem estrelas, e disse, quase num sussurro: Tem coisa que é melhor guardar, Dona Odete. Falar não muda o que aconteceu. Ela me encarou com ternura e disse algo que eu nunca esqueci. Não muda o que aconteceu, mas pode mudar o que vem depois. Eu não sabia responder aquilo. Só deixei que aquelas palavras entrassem em mim e ficassem lá, como uma semente que na época eu ainda não estava pronta para deixar germinar. Os anos passaram e eu fui me tornando outra pessoa. Trabalhava em diferentes lugares, sempre honesta, sempre dedicada. Aprendi a fazer pão, a costurar, a cuidar de idosos. Me reinventei, mas em cada canto dessa nova mulher que nascia, ainda morava a menina que fugiu numa madrugada chuvosa, segurando uma sacola e um segredo. Eu ainda era essa menina, tentando encontrar um lugar no mundo onde pudesse existir sem medo. E por mais que parecesse que eu tinha deixado tudo para trás, a verdade é que o passado andava comigo. Só que agora, pela primeira vez, ele não me controlava. Eu havia feito algo que antes parecia impossível. Eu havia dito não com os pés. Eu tinha ido embora. E isso, por mais doloroso que fosse, era o começo de alguma coisa nova. Eu só não sabia ainda o que. Casei aos 23 anos com um homem que, à primeira vista, parecia bom. Não era um príncipe de conto de fadas, mas era gentil, trabalhador e nunca levantava a voz comigo. Nos primeiros meses, eu vivia em estado de alerta, como se a qualquer momento ele fosse mudar, como se o sorriso dele fosse apenas uma máscara prestes a cair. Mas os dias se passavam e nada acontecia. Ele me tratava com respeito, perguntava como eu estava, me ouvia, me abraçava devagar, com cuidado, e isso, ao invés de me acalmar, me assustava. Eu não sabia o que fazer com carinho. E eu não o sabia confiar. Quando ele encostava a mão no meu ombro, mesmo que com ternura, meu corpo enrijecia. Às vezes ele perguntava, olhando nos meus olhos: Por que você se assusta tanto comigo, Maria? E eu só balançava a cabeça. Sorria, sem mostrar os dentes e dizia: É coisa da minha criação. Era só isso que eu conseguia dar. Eu carregava dentro de mim um medo que não sabia explicar. E esse medo me impedia de viver o amor como ele merecia ser vivido. Com o tempo, tive uma filha. Quando descobri a gravidez, chorei. Não de alegria, mas do pânico. A ideia de ter uma criança, uma menina, e trazê-la a um mundo que um dia foi tão cruel comigo, me apavorava. Durante toda a gestação, eu tive... Sonhava que ela nascia e eu não conseguia protegê-la. Sonhava que meu pai aparecia na porta da maternidade, sorrindo. Sonhava que a história se repetia. Fiquei em silêncio durante 9 meses. Fiz o pré-natal certinho. Acompanhei tudo como devia. Mas por dentro, era um terremoto. Quando ela nasceu, tão pequenina, tão inocente, senti um amor que me doeu, de tão forte. Mas também senti uma responsabilidade que me esmagava. E eu olhava para ela dormindo no berço e pensava: eu preciso protegê-la de tudo, de todos, até de mim, se for preciso. E, assim, virei mãe. Uma mãe que não sorria muito, que mantinha as janelas trancadas, que dizia não antes mesmo da filha terminar a pergunta.
Uma mãe que dizia cuidado o tempo todo. O mundo era uma ameaça constante, e eu não sabia mais viver de outra forma. Meu marido começou a perceber que havia algo errado. Em uma noite, depois que a bebê já tinha dormido, ele sentou comigo na sala, desligou a televisão e disse: Maria, eu não sei o que você viveu, mas eu vejo que tem coisa aí dentro que você nunca me contou. Eu não quero te pressionar, mas você precisa confiar em mim. Você está aqui segura. Aqui ninguém vai te machucar. Eu abaixei os olhos, engoli o choro e respondi: tem coisa que não dá para contar, nem para esquecer. Eu tento, juro que tento, mas não é simples. Ele me olhou com uma tristeza serena e falou: você não precisa contar tudo agora, mas não deixa isso te dominar para sempre. Senão, o passado vai acabar roubando o presente também. Ficou martelando na minha cabeça por muito tempo, porque, no fundo, eu sabia que era verdade. O passado não saía de mim, e eu o alimentava com meu silêncio, com meu medo. Com cada vez que eu afastava minha filha do toque de alguém bem intencionado, eu estava criando uma nova história, mas usando os tijolos da antiga. E aquilo me preocupava. Eu não queria passar minha dor para ela. Eu queria ser o escudo, não a fonte do medo. Tentei melhorar, juro que tentei. Comecei a ler sobre trauma, sobre abuso, escondida, no celular, nas madrugadas de insônia. Descobri que existiam outras mulheres como eu. Descobri que o que eu sentia, Tenhanom, que meu medo, minha hipervigilância, minha rigidez com a minha filha, tudo aquilo era resposta à dor que eu carregava. Um dia, encontrei um artigo que dizia: filhos de mulheres abusadas podem crescer em ambientes de medo, mesmo que o agressor já não esteja mais presente. Aquilo me bateu como um soco no estômago. Eu podia ter fugido do meu pai, podia ter recomeçado a vida, mas ele ainda existia, em mim, nos meus gestos, na minha forma de amar com cautela. E eu não queria isso. Não queria que minha filha herdasse os meus fantasmas. Ela merecia correr livre, ir alto, confiar no mundo. E eu precisava, de alguma forma, aprender a deixar os meus monstros no passado. Foi aí que decidi escrever. Nada muito elaborado. Peguei um caderno velho e comecei a colocar no papel o que nunca consegui dizer em voz alta. Escrevia de madrugada, quando a casa estava em silêncio e o medo não me vigiava tanto. Escrevia para mim mesma, para aquela menina de 11 anos, que ficou presa no quarto escuro. Para a jovem de 17, que fugiu com uma sacola e um segredo. Para a mulher de 30, que agora precisava aprender a viver sem as correntes invisíveis que aprendiam. Escrever se tornou uma espécie de oração, um pedido de perdão à minha própria história. Um pedido de libertação. E aos poucos comecei a entender que não bastava fugir do passado. Era preciso encará-lo, nomeá-lo, dar forma ao que, por tanto tempo, foi só sombra. Só assim eu poderia finalmente respirar sem culpa, amar sem medo, e quem sabe um dia, contar a verdade em voz alta, não apenas por mim, mas por todas as meninas que ainda vivem em silêncio. Eu tinha 60 anos quando vi o cartaz pela primeira vez. Estava colado num poste, em frente à padaria. Um papel simples, com letras pretas, um desenho de uma roda de conversa e a frase: Grupo de apoio para mulheres, todas as idades, todas as histórias, venha ser ouvida. Fiquei parada ali mais tempo do que deveria, segurando o saco de pão ainda quente contra o peito, como se ele pudesse me proteger de alguma coisa. Meus olhos se fixaram naquela palavra, ouvida. Era isso que eu nunca tinha sido, de verdade, durante décadas. Minha vida foi um longo exercício de silêncio. Eu havia aprendido a calar, a engolir palavras, a sorrir por cima da dor. Mesmo depois de ter fugido da casa onde tudo começou, mesmo depois de ter me casado, tido filha, netos, construído uma vida nova, eu continuava sem voz. Nunca contei minha história a ninguém, nem ao meu marido, nem à minha filha, nem mesmo à minha terapeuta, que uma vez eu tive por 3 sessões, e abandonei quando ela começou a fazer perguntas demais. Era como se houvesse uma parede dentro de mim, construída com medo, vergonha e um estranho sentimento de culpa que até hoje não sei explicar. Eu apenas sabia que contar doía mais do que calar. Ou assim eu pensava. Naquele dia, voltei para casa,
com um cartaz grudado na memória. Durante o almoço, minha neta me falava animada sobre a apresentação da escola, e eu sorria, mexia na comida, mas não conseguia prestar atenção. O cartaz, com suas letras simples, e a promessa de escuta, não saía da minha cabeça. E se eu, depois de tudo, finalmente ousasse falar, o pensamento me assustou. E se eu quebrasse o silêncio e nada mudasse? E se ninguém acreditasse? Ou pior, e se achassem que eu estava exagerando, inventando? Esses medos tão antigos ainda moravam em mim. À noite, quando tudo já estava em silêncio na casa, peguei o telefone e disquei o número que estava no cartaz. Meu dedo tremia. Quando a voz do outro lado atendeu, desliguei, sem dizer uma palavra. Me senti ridícula, uma mulher com 6 décadas nas costas, tremendo como uma menina. Mas no fundo, eu sabia que era medo. Medo do reviver, medo de escancarar, medo de me escutar dizendo aquilo tudo em voz alta pela primeira vez. Dormi mal naquela noite. Sonhei com portas fechando, com vozes me dizendo que era tarde demais. Mas ao acordar, algo dentro de mim dizia que, se eu não fosse agora, nunca mais teria coragem. Dois dias depois, voltei até o endereço do grupo. Era uma sala simples, nos fundos de um centro comunitário. As paredes eram brancas e havia cadeiras dispostas em círculo. Quando cheguei, outras mulheres já estavam ali. Algumas conversavam em voz baixa, outras olhavam para o chão, como eu. Me sentei em silêncio, o coração batendo no pescoço. A mediadora, uma mulher de cabelo grisalho e voz suave, se apresentou. Disse que ali era um espaço seguro, sem julgamentos, onde cada uma podia contar o que quisesse, ou apenas escutar, se assim preferisse. Quando a primeira mulher começou a falar, eu percebi que mal conseguia respirar. Ela contou sobre um casamento abusivo, anos de humilhação e um divórcio difícil. Outra contou sobre violência que havia sofrido na juventude do vizinho. E então a senhora de olhos pequenos e mãos trêmulas disse: eu tinha 12 anos. Foi meu irmão mais velho, e eu nunca contei para ninguém. Eu senti meu corpo estremecer. Aquilo me atravessou. Pela primeira vez, ouvi uma história que falava tão perto da minha. Meus olhos se encheram d'água, e uma coisa nova começou a se formar em mim. Uma identificação, uma possibilidade. Quando chegou minha vez, todos os olhares se voltaram para mim. A mediadora me incentivou com um aceno gentil. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. Respirei fundo e disse apenas: não sei se consigo. Ela sorriu com os olhos e respondeu: não tem problema, você pode só estar aqui. Isso já é muito. E eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Não um choro de desespero, mas de alívio, de ver que talvez não estivesse mais sozinha, que minha dor tinha ecos, que havia outras vozes que diziam coisas parecidas com as que eu nunca tive coragem de dizer. Saí dali naquela noite com os olhos inchados, mas o peito um pouco mais leve. Era como se por dentro, uma janela tivesse aberto. E o ar novo que entrava era estranho, mas necessário. Na semana seguinte, voltei. E na seguinte, de novo. Na terceira reunião, falei. Não tudo, mas o começo. Contei sobre minha mãe, sobre a solidão depois da morte dela, sobre o medo constante, dentro da casa onde cresci. Quando eu disse, com a voz embargada, meu pai entrava no meu quarto à noite. Todas se calaram. Uma mulher mais velha, que ainda não tinha falado nada até então, estendeu a mão e segurou a minha. Não disse nada, só me olhou nos olhos, e naquele gesto eu entendi. Ela sabia, ela sentia. Ali pela primeira vez, eu me senti acolhida, ouvida, validada. Pela primeira vez, não me senti errada. E mais importante, entendi que o silêncio que me aprisionava há tanto tempo não era meu por escolha, mas por medo. Medo que aos poucos começava a vencer. Não era fácil. Não foi
milagroso. Eu ainda acordava com pesadelos, ainda evitava certos toques, ainda me pegava presa a lembranças amargas. Mas agora havia uma diferença. Agora eu não estava mais sozinha. E essa descoberta foi o primeiro passo para uma liberdade que eu nem sabia que existia. Na reunião seguinte, cheguei mais cedo do que o habitual, o coração batia forte, mas já não era mais só medo. Havia também uma ansiedade diferente, como se dentro de mim algo estivesse despertando depois de um longo inverno. As mulheres começaram a chegar uma a uma, com seus rostos conhecidos e suas histórias fragmentadas, e eu as observava como quem enxerga flores nascendo em terreno árido. Sentei no mesmo lugar de sempre, ao lado da cadeira que ficava vazia, na maioria dos encontros, mas que naquela noite foi ocupada por uma senhora de pele morena, cabelos brancos presos em um coque e mãos enrugadas, que seguravam um lenço com delicadeza. Ela me olhou com suavidade e disse, num sussurro quase tímido, "Sou Antônia." Eu sorri, com um aceno de cabeça, e respondi apenas, "Maria." Não precisávamos de mais. Havia algo naquele olhar que dispensava apresentações longas. Era como se de alguma forma inexplicável ela já soubesse quem eu era, e naquele ambiente de tantas cicatrizes e silêncios rompidos, isso era tudo o que importava. A mediadora abriu a roda com uma leitura simples, um pequeno trecho sobre a força das mulheres silenciosas. Disse que cada história contada ali era como um fio de costura que ajudava a remendar feridas antigas. Quando passou a palavra, algumas mulheres compartilharam pequenas vitórias. Uma que conseguiu finalmente sair de casa sem medo, outra que reencontrou um irmão perdido depois de anos de afastamento. Eu escutava tudo com os olhos marejados, admirando cada palavra, como se fossem pétalas depositadas no chão, que, um dia, foi árido demais para florescer. Até que chegou a vez da Antônia, que respirou fundo, tirou os óculos do rosto e disse, com uma firmeza surpreendente para o tamanho da voz, "Eu guardei meu segredo por 65 anos. Guardei, como se fosse culpa minha. Mas hoje, ouvindo vocês, eu percebi que nunca foi, que a vergonha que carreguei era a vergonha dele, não minha. Ele era meu irmão mais velho, e eu tinha 11. Um silêncio caiu sobre a sala, como um manto, pesado. Mas não era o silêncio do medo, era o silêncio da escuta verdadeira. Meus olhos se encontraram com os dela, e sem precisar dizer nada, ela soube que eu entendia. E foi ali, naquele instante, que eu senti pela primeira vez que havia algo parecido com cura me rondando, porque quando alguém diz a sua dor, com palavras tão parecidas com as que você calou a vida inteira, é como se te devolvessem a voz que te roubaram. Ao final da reunião, Antônia se aproximou de mim com um sorriso cansado e me ofereceu o lenço. Para quando precisar esconder lágrimas, ela disse, com leveza. Eu segurei o tecido como se fosse um relicário e respondi, "Não quero mais esconder, Antônia. Eu escondi a vida toda." Ela tocou meu ombro com delicadeza, um gesto tão singelo e ao mesmo tempo tão imenso, e disse, "Então usa para enxugar, não para esconder." Saí daquele encontro com as pernas bambas, como se tivesse acabado de atravessar um rio caudaloso. O ar da noite estava frio, mas dentro de mim havia um calor estranho, novo, que eu não sabia explicar. Cheguei em casa e minha neta correu até mim, me abraçando pela cintura. "Você foi naquela roda de conversa de novo, vovó?" Perguntou com a inocência doce de quem ainda acredita que o mundo é bom. Eu a abracei de volta passando mão pelos seus cabelos finos e respondi com a voz embargada, "Fui, minha flor. E hoje eu ouvi uma mulher muito corajosa." Ela sorriu, sem entender muito, e voltou a brincar com os lápis de cor espalhados no chão. E eu fiquei ali olhando para ela me perguntando que tipo de mulher ela seria no futuro, e torcendo com todas as forças para que nunca precisasse conhecer o silêncio que eu conheci. Na semana seguinte, levei o caderno, onde comecei a escrever minha história. Sentei em meu lugar habitual, e quando chegou minha vez de falar, não li o que tinha escrito, mas deixei que as palavras viessem de dentro, como quem deixa jorrar uma fonte represada há décadas. Falei sobre minha mãe, sobre a morte dela, sobre o vazio que ficou na casa, sobre as noites em que meu pai entrava devagar no meu quarto, e sobre o medo
que não passava. Mesmo quando a porta se fechava atrás dele, falei com a voz trêmula, mas firme. Cada palavra era um tijolo arrancado do muro que construí em volta de mim. Quando terminei, a sala estava em silêncio. E então, uma a uma, todas estenderam as mãos na minha direção. Um gesto simples, mas poderoso. Um abraço coletivo sem toque, um reconhecimento. E Antônia disse, com os olhos marejados: "Você é coragem, Maria, coragem viva." Saí daquela reunião com os pés flutuando. A caminhada de volta para casa parecia diferente. As ruas eram as mesmas, os postes, os muros, os carros passando, tudo igual, mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Não era mais só a dor que me movia, agora havia também esperança. Eu começava a entender que minha história não precisava ser enterrada para que eu vivesse em paz. Ela podia ser contada, compartilhada, transformada. E, ao fazer isso, talvez eu ajudasse outras mulheres a fazerem o mesmo. Era como se eu tivesse ganhado um novo propósito, uma nova missão. Eu, que por tanto tempo fui silêncio, agora começava a descobrir minha voz. Uma voz que ainda tremia, que às vezes hesitava, mas que era minha. E ninguém mais podia me calar. Algumas semanas depois de ter compartilhado minha história com um grupo, fui surpreendida por um convite que, a princípio, me paralisou. A mediadora do grupo, Dona Helena, me ligou numa manhã de terça-feira, com a voz calma de sempre, mas com uma proposta que fez minhas mãos suarem só de ouvir. Ela disse: "Maria, uma escola da região nos convidou para conversar com os alunos do ensino médio sobre violência doméstica e a importância da escuta. Queremos levar algumas mulheres do grupo que se sintam prontas para contar sua história. Pensei em você." Fiquei em silêncio do outro lado da linha, sentindo meu coração bater alto, como se quisesse pular pela boca. "Você acha que consegue?" ela perguntou. E eu, depois de um silêncio que me pareceu eterno, respirei fundo e respondi: "Eu não sei, mas talvez seja a hora de tentar." Quando desliguei o telefone, encarei meu reflexo no espelho da sala. Era uma mulher de 60 e poucos anos, com rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos, mas com algo novo no olhar, um brilho, talvez, uma espécie de firmeza, que eu não reconhecia ali há muito tempo. Passei a semana inteira ensaiando mentalmente o que diria. Pensava nas palavras, na ordem, nos detalhes que contaria e nos que deixaria de fora. Em alguns momentos, pensava em desistir. Me perguntava se realmente conseguiria falar daquilo tudo em voz alta, diante de jovens tão cheios de vida, tão alheios à escuridão que me marcou. Mas havia algo mais forte que o medo me puxando para frente. A ideia de que talvez, só talvez, alguma menina ali precisasse ouvir exatamente o que eu tinha a dizer. No dia da palestra, acordei cedo, coloquei minha melhor blusa, prendi o cabelo com cuidado, como minha mãe fazia comigo nos domingos antes da missa, e fui até a escola acompanhada de Dona Helena e mais duas mulheres do grupo. O colégio era grande, barulhento, cheio de vida. Alunos andavam pelos corredores com mochilas nas costas e celulares nas mãos, rindo, brincando, falando alto. Eu me senti deslocada por um instante, como se estivesse atravessando um tempo que não era mais o meu. Mas logo me lembrei do motivo. Diesteroli. E isso me firmou os pés no chão. Entramos no auditório e nos acomodamos na primeira fileira. Aos poucos, os alunos foram entrando e ocupando os lugares, a maioria nem sabia quem éramos. Estavam ali porque era uma atividade da escola. Provavelmente pensavam que seria só mais uma palestra chata, mas havia algo naquela tarde que escapava da rotina. Quando Dona Helena pegou o microfone e começou a falar sobre o grupo, sobre o silêncio que muitas mulheres carregavam, a atenção começou a mudar. Os risos foram diminuindo, os corpos se ajeitaram nas cadeiras. Ela então passou o microfone para mim. Eu me levantei com as pernas trêmulas, peguei o microfone com as duas mãos e olhei para a plateia. Eram rostos jovens, atentos, alguns curiosos, outros desconfiados. Eu respirei fundo e comecei: "Meu nome é Maria, tenho 62 anos e guardei um segredo por quase toda a minha vida." Contei minha história de forma simples, sem floreios. Falei da morte da minha mãe, da solidão dentro de casa,
da forma como meu pai passou a me tratar, das noites em que ele entrava no meu quarto, sem dizer nada, e de como eu aprendi a sobreviver calando. Contei sobre a fuga, o casamento, os medos que ainda carregava quando virei mãe, e de como só muito recentemente comecei a encontrar coragem para falar. Eu achava que o tempo curava tudo, mas hoje sei que o silêncio não é cura. O silêncio é prisão. E eu fiquei presa por muitos anos. Quando terminei, o silêncio no auditório era absoluto. Ninguém se mexia. Eu tremia por dentro, mas mantinha a postura firme. Não sabia o que esperar daquela reação. Até que, de repente, uma menina da primeira fila se levantou, com os olhos marejados, e atravessou o corredor até mim. Ela era pequena, devia ter uns 15 anos, e me abraçou sem dizer nada. Apenas encostou a cabeça no meu ombro e chorou. Eu a abracei de volta, sentindo o corpo dela estremecer. Obrigada, senhora. A senhora me salvou hoje, ela disse com a voz embargada, quase inaudível. Aquela frase me atravessou de um jeito que nada havia atravessado antes, porque por tantos anos eu havia sonhado com alguém que me salvasse, com alguém que ouvisse meu silêncio, que visse a menina ferida, por trás dos olhos calados. E ali estava eu, sendo esse alguém para outra menina. Era como se o tempo tivesse girado e colocado nas minhas mãos a chance de ser o que eu mesma precisei. Depois daquele dia, muitas outras escolas nos convidaram. Eu passei a participar de rodas de conversa, encontros em igrejas, visitas a centros de convivência. Contava minha história sem vergonha. Não era mais uma ferida exposta, era uma cicatriz. E nela havia força. As pessoas me escutavam com respeito, com olhos cheios de lágrimas, com mãos que queriam abraçar. E eu aprendi a receber esse carinho. Aprendi que contar não me fazia mais fraca. Pelo contrário, cada palavra dita era um tijolo novo na casa da mulher que eu estava finalmente aprendendo a ser. A mulher que não calava mais, a mulher que olhava no espelho e reconhecia sua própria voz. A mulher que um dia achou que estava condenada ao silêncio menos, mas descobriu que podia ser ponte para outras vozes florescerem. Depois daquela primeira vez, na escola, algo em mim mudou de forma definitiva. Eu havia atravessado uma barreira que me parecia impossível por tanto tempo. A cada palestra, a cada encontro com outras mulheres, com adolescentes, com profissionais da saúde, algo dentro de mim se reorganizava. Era como se, ao falar, eu estivesse remendando partes soltas da minha alma, pedaços que ficaram escondidos por décadas no canto mais escuro da minha memória. Comecei a receber convites para falar em igrejas, em centros comunitários, até mesmo em lares de idosos. As pessoas me escutavam com respeito, com olhos atentos e corações abertos. Eu não era mais a mulher que abaixava os olhos para esconder. Agora, eu erguia o rosto e falava com a firmeza de quem conheceu o inferno e voltou trazendo uma tocha acesa. Era isso que eu era agora. Uma tocha iluminava não para brilhar, mas para que outras pudessem ver onde pisar. Em um desses encontros, me pediram que compartilhasse minha história numa roda de conversa para mães e filhas. A princípio, hesitei. Eu nunca havia falado abertamente diante da minha própria filha. Ela sabia que algo havia acontecido, claro. Sempre soube que havia um trauma, um passado doloroso que eu evitava tocar. Mas eu nunca contei os detalhes. Nunca coloquei em palavras o que me destruiu na infância. Senti que devia isso a ela. Não por culpa, mas por verdade. Se havia aprendido algo nos últimos anos, era que o silêncio, mesmo que bem intencionado,
também infere. E eu não queria mais viver numa casa onde os fantasmas dançavam pelas frestas das palavras não ditas. Convidei minha filha para ir comigo ao evento. Ela me olhou surpresa, sem entender muito. É uma palestra? Perguntou, ajeitando a bolsa no ombro. Mais ou menos, respondi com um sorriso. É um encontro, e eu quero que você me ouça. Naquela noite, eu vesti uma blusa azul clara que minha neta havia me dado no Natal. Prendi o cabelo com uma presilha discreta e coloquei meus brincos de pérola. O salão estava cheio de mulheres, de todas as idades, algumas adolescentes, outras mães cansadas, algumas avós como eu. Havia um burburinho de conversas, risos tímidos, um ar de expectativa no ambiente. Minha filha sente-se na primeira fila, ao lado de outras mães. Me olhava com curiosidade, com uma mistura de orgulho e desconfiança. Quando chegou minha vez, me levantei e segurei o microfone com as duas mãos. Respirei fundo, olhei para ela e comecei. Eu me chamo Maria e esta noite pela primeira vez quero contar minha história completa. Com a minha filha me ouvindo. Cantei tudo, da forma como me lembrava. As noites em silêncio, o medo constante, a solidão sufocante depois que minha mãe morreu. Falei sobre o meu pai, sobre os toques que me roubaram a infância, sobre o sentimento de culpa que me acompanhou durante toda a juventude. Falei da fuga, da vergonha, do esforço de construir uma vida, sem deixar que ninguém se aproximasse demais. Falei sobre como o nascimento dela, da minha filha, me aterrorizou tanto quanto me encheu de amor. Como o medo de repetir a história me tornou rígida, ansiosa, às vezes até fria. E como, com o tempo, percebi que guardar aquilo só me afastava dela, menos e de mim mesma. Quando eu terminei, a sala estava em silêncio. Minha filha tinha o rosto molhado de lágrimas. Ela se levantou, caminhou até mim e me abraçou com força. Não disse nada no começo, apenas chorou no meu ombro, como se tivesse esperado por aquele abraço desde sempre. Depois sussurrou: Mãe, eu sabia que havia algo, mas nunca imaginei a dor que você carregou sozinha. Eu te amo, e agora eu te entendo. Aquela noite foi um divisor de águas. Nossa relação mudou. Havia entre nós, agora, algo novo, compreensão, verdade. Começamos a conversar mais, com mais profundidade. Ela passou a me perguntar sobre a minha infância, sobre meus sentimentos, minhas memórias, e eu, pela primeira vez, consegui responder, sem me esconder atrás de evasivas. Ela também começou a contar coisas dela, inseguranças, medos, dúvidas, sobre como criar a própria filha. Eu percebi que nossa dor, quando dividida com honestidade, virava ponte. E foi isso que construí com minha filha. Uma ponte, onde antes havia um muro de silêncio. Aos poucos, outras pessoas começaram a me procurar, mulheres do bairro, vizinhas, até mesmo desconhecidas que me ouviam falar, e vinham me contar as suas. Era como se minha voz abrisse portas dentro de outras mulheres. Uma delas, Dona Carmen, me disse certa vez: eu achei que ia morrer, sem nunca contar o que o meu tio fez comigo. Mas ouvir você falar com tanta firmeza me deu coragem. Hoje eu falei para o meu marido, e ele chorou comigo. Essas pequenas vitórias começaram a preencher minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. O que antes era dor virou missão, e quanto mais eu contava, mais eu curava, não só a mim, mas a outras. E isso não tem preço. Hoje, eu entendo que a minha história não precisa ser bonita para ser valiosa. Ela é real. E por ser real, pode tocar outras almas, pode impedir outras dores, pode salvar meninas que estão agora, nesse exato momento, vivendo o mesmo medo que eu vivi. Por muito tempo eu achei que minha voz não importava, mas agora eu sei. Minha voz é semente, e toda vez que ela encontra o coração certo, uma flor nasce. Eu sou Maria, e hoje finalmente eu sou inteira. Fazia uma tarde clara e morna, quando recebi o convite da Câmara Municipal. A carta veio num envelope bege, com meu nome escrito à mão, caligrafia bonita e firme. Abri com cuidado, sentindo o papel grosso entre os dedos, como quem toca uma lembrança. Li devagar. A Câmara Municipal de nossa cidade tem a honra de convidar a senhora Maria da Conceição
para receber a homenagem Voz da Esperança, destinada a mulheres que impactaram a comunidade com histórias de superação e coragem. Por um momento, não soube o que sentir. Fiquei ali, sentada na varanda, o papel no colo e o coração apertado, como se estivesse sonhando. Eu, homenageada? Logo eu, que por tanto tempo quis desaparecer, que vivi fugindo da própria sombra, agora estava sendo chamada de Esperança. Ri sozinha, um riso tímido e molhado, e disse em voz baixa: Mãe, se a senhora pudesse ver isso. Na noite da homenagem, escolhi um vestido simples, azul marinho, de tecido leve e confortável. Minhas netas me ajudaram a arrumar o cabelo, e minha filha insistiu para eu usar um batom cor de vinho, dizendo que me deixava elegante. Caminhamos, juntas até o auditório da Câmara, e ao entrar, vi que o salão estava cheio. Autoridades, famílias, pessoas da comunidade. E para minha surpresa, várias mulheres que haviam me conhecido nos encontros e palestras. Algumas me acenaram, com os olhos marejados. Outras seguravam cartazes com palavras como gratidão, Maria, e sua voz mudou minha vida. Meu peito se apertou, senti um calor subir até a garganta. E por um instante temi não conseguir subir ao palco. Mas minha neta mais velha, percebendo meu nervosismo, segurou minha mão e disse com a doçura de quem tem alma velha: A senhora não está sozinha, vovó. Nunca, mas essas palavras foram o empurrão que eu precisava. Subi os degraus, devagar, sentindo cada passo como uma pequena vitória sobre tudo que um dia tentou me calar. O microfone estava diante de mim, e a luz forte do palco me fazia piscar com frequência. O mestre de cerimônias falou algumas palavras, exaltando minha trajetória, e então me convidou a falar. Peguei o microfone com as duas mãos, como sempre fazia, respirei fundo e deixei a sala mergulhar no silêncio. Comecei dizendo: eu passei mais da metade da minha vida em silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer grito. E se hoje eu estou aqui, diante de vocês, é porque descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem força, e que contar a verdade, por mais dura que seja, pode ser libertador. Compartilhei um resumo da minha história, já não com vergonha, mas com um respeito profundo por tudo que enfrentei. Disse que por muitos anos me culpei, me escondi, me fiz pequena, mas que um dia, quando entrei numa sala cheia de mulheres, como eu, encontrei pela primeira vez o abraço que me faltou na infância, o abraço da escuta. Quando terminei de falar, a plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida, ouvi palmas, palavras de apoio, choros discretos. Alguém gritou do fundo: Obrigada, Maria! E naquele instante, eu entendi que minha história, que antes era só minha prisão, agora era também ponte, luz, caminho. Voltei meu lugar com as pernas bambas, mas com um coração sereno. Dona Helena, sentada na primeira fila, me olhou com os olhos brilhando e disse: Você foi gigante, Maria, gigante. Eu sorri. Pela primeira vez, acreditei. Depois daquele dia, minha história se espalhou. Comecei a receber mensagens, cartas, convites para entrevistas. Um grupo de jovens mulheres criou uma página nas redes sociais com trechos das minhas falas. Uma editora pequena me procurou para transformar minha trajetória em livro. Eu não entendia muito de internet, nem de entrevistas, mas aceitava tudo com humildade. Eu sabia que não era vaidade, era missão. Eu havia sido chamada para romper silence. E se minha história podia ajudar outras mulheres a entenderem que não era tarde, então eu falaria quantas vezes fosse preciso. Algumas semanas depois da homenagem, recebi uma carta escrita à mão, de uma moça chamada Camila. Ela dizia: Ouvi a senhora falar na escola, onde estudo. Voltei para casa, encarei meu padrasto pela primeira vez, e contei para minha mãe. Hoje, estou morando com meus avós e fazendo terapia. A senhora me deu coragem. Li aquela carta com lágrimas nos olhos. Era por isso que eu não podia parar. Mas o momento mais impactante veio de onde eu menos esperava, de mim mesma. Um dia, acordar, olhei no espelho e senti algo diferente. Não era vaidade, nem orgulho. Era paz, uma paz silenciosa, madura, que me dizia: Você chegou até aqui, você atravessou, você viveu. E isso para mim foi o verdadeiro reconhecimento. Mais do que placas, mais do que palmas, era me olhar,
e finalmente gostar do que via. Ira Saber, que a menina assustada que tremia no canto do quarto escuro, tinha sobrevivido. E mais, tinha vencido. Perdoar a mim mesma foi o último passo, e talvez o mais difícil. Eu carregava tanta culpa por não ter falado antes, por não ter protegido outras meninas, por ter sido mãe rígida, mas ali diante do espelho, eu disse em voz baixa: você fez o que conseguiu. E isso foi mais do que suficiente. E you me perdoe. E naquele instante, entendi que só quem se perdoa pode caminhar. Leve-o estava livre e pronta para o que viesse. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, estou sentada na minha cadeira de balanço preferida, no canto da varanda, com minha neta mais nova dormindo no meu colo. O sol da tarde bate morno no rosto dela, e os cabelos fininhos brilham como fios de ouro sob a luz. Ela respira devagar, com aquela paz que só as crianças têm. E eu fico ali, observando, sentindo o peso leve de um corpo que confia plenamente. Às vezes me pergunto se ela faz ideia de quem eu fui, de tudo que eu vivi antes de chegar até aqui. Ela me conhece como a vovó que faz bolo de fubá, que conta histórias inventadas na hora, que cuida das plantas como se fossem gente. Ela me conhece inteira, mas não sabe dos cacos que um dia fui. E talvez nem precise saber agora. Criança merece crescer no claro. Mas um dia, quando ela for maior, eu quero contar, não como tragédia, mas como testemunho. Quero dizer, minha flor, a vovó andou por caminhos escuros, mas encontrou saída. E você também pode, se um dia precisar. Eu criei um espaço de escuta na comunidade onde moro, um salão modesto, com cadeiras doadas, um bule sempre cheio do café fresco, e uma prateleira com livros sobre cura, acolhimento, amor. As mulheres vêm até mim com histórias que muitas vezes parecem cópias da minha, outras são diferentes, mas a dor, essa, tem sotaque universal. O que muda é o tom. Algumas falam rápido, tentando se livrar da lembrança. Outras quase sussurram, com vergonha do que passaram. Eu escuto todas com o mesmo respeito. Isso, digo, olhando nos olhos, você não está sozinha, nem errada. E não é tarde para começar de novo. Já perdi a conta de quantas histórias ouvi ali. Mas nunca esqueço o rosto de nenhuma mulher. Cada uma leva um pedaço da minha atenção. Um abraço, uma palavra que um dia eu mesma precisei. Às vezes, saio de lá cansada, com os olhos pesados. Mas é um cansaço bom. Um cansaço de quem está construindo algo novo, tijolo por tijolo ou outro dia. Minha filha me levou para conhecer um grupo de mulheres que se organizam virtualmente para apoiar sobreviventes de violência sexual. Fiz uma reunião com elas, pela internet mesmo, coisa que eu nunca imaginei que faria. Sentei diante da câmera do computador, ajeitei o microfone e vi na tela rostos jovens, mulheres fortes e inteligentes que decidiram não calar. Uma delas me disse: Maria, você é inspiração para nós. A sua história mostra que não existe tempo certo para quebrar o silêncio. O tempo é o agora. Eu me emocionei. Disse que por muito tempo achei que minha dor era só minha, mas agora via que ela podia ser caminho para outras, o que antes me envergonhava. Falei olhando para a tela. Hoje me move. E se a minha voz pode ajudar alguém a não se sentir sozinha, então valeu a pena ter vivido cada dia, mesmo os mais difíceis. As meninas bateram palmas, algumas com lágrimas nos olhos, e eu senti que, mesmo sem me mover muito, eu estava indo longe, mais longe do que sonhei. Me perguntam se eu esqueci. Eu digo que não. Eu não esqueci, nem quero esquecer. O que vivi moldou quem eu sou, mas não me define mais. Hoje, eu conto a minha história como quem conta a travessia de um rio. Difícil, perigosa, mas possível. Não falo com raiva, embora a dor tenha me esfolado por dentro durante anos. Falo com compaixão, porque sei que existem outras Marias por aí, sentadas em quartos escuros, ouvindo passos no corredor e desejando desaparecer. E se eu pudesse sentar com cada uma delas, seguraria suas mãos e diria: você não merece isso. Você tem valor. Você pode sair. Essa missão não é sobre o que me fizeram, mas sobre o que eu faço com o que me fizeram. É sobre
transformar a cicatriz em mapa e dar sentido até mesmo ao que parecia não ter. Outro dia, no fim de uma palestra, uma adolescente se aproximou e me disse: "Eu não sabia que pessoas da sua idade também sofriam isso. Sempre achei que era coisa de agora." Sorry.com. Doçura, e respondi: "Minha querida, isso é antigo. A diferença é que agora a gente tem mais coragem para falar. E vocês têm a chance de não carregar sozinhas." Ela me abraçou, como quem abraça uma avó, e saiu com os olhos brilhando. Aquele tipo de gesto é como alimento para mim, me sustenta, me lembra que estou no caminho certo, que a voz que me foi negada por tanto tempo, hoje, não só é ouvida, não como grito, mas como canto de resistência, como reza de mulher, que se reconstruiu com suas próprias mãos. Agora, enquanto minha neta começa a despertar no meu colo, me olhando com aqueles olhinhos que parecem estrelas, eu sorrio, pego um livro do lado e começo a ler baixinho uma história qualquer, de bichos que falam e rios que cantam. Ela ouve com atenção, segura meu dedo com força, e eu penso, é assim que começa, contando histórias, dando nome às coisas, mostrando que mesmo as narrativas mais tristes podem ter um final de luz. E quando ela pergunta, com a voz ainda sonolenta: "Vovó, essa história é de verdade?" eu respondo sem hesitar: "É sim, meu amor." E sabe o melhor? Ela termina com a vovó vivendo feliz, porque ela aprendeu a falar, e ninguém mais calou.